sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência solicita ao nobre vereador Estevão Nogueira que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Boa tarde a todos. O trecho está em Lucas, capítulo 11, verso 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Em posição de respeito, ouviremos o hino de Limeira. Chão bendito de versos gloriosos, tua origem numa linda Limeira, fundada com labores ditosos, é cidade tão bela e faceira. Frutas doces, colhemos aos montes, pomarias verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Tuas indústrias crescem, agigantam as grandezas de nosso porvir. Jardins, praças, todos se encantam com músicas sonoras ao vir. Frutas doces, colhemos aos montes, pomarias verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Povo amigo de ação relevante, nossas escolas, padrões elevados, nossa fé seguirá triunfante, sendo os mestres heróis abençoados. Frutas doces, colhemos aos montes, pomarias verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Podemos assentar. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolência às seguintes famílias enlutadas: Agnello Cerqueira da Silva, Antônia Angirelli, Benedita De Franceschi, Benedito Massaro, Benedito Rodrigues Terra, Carlos André Correia da Silva, Carmen Prieto Stefanini, Célia Aparecida Bastelli Mateus, Cleide Aparecida Ribeiro de Almeida, Dirce Fátima de Oliveira Vital, Felício Pelucci, Fernando Peter dos Santos, Gabriel Alcides Lino, Genivaldo Andrade Lima, Helena de Barros Camargo, Elvécio Bueno da Silveira, Hermínia Rodrigues Batistella, Jair Rodrigues da Silva, Jefferson Luiz Rodrigues, José Carlos Tanque, José Ferreira Moraes, Laís Alves Figueira, Leonor Granzotto Perisotto, Lothar Cristiano Asbar, Maria de Andrade da Silva, Maria Denadai Moraes, Mateus Vinícius de Oliveira Silva, Miyoyoko Sasai Kimura, Newton Vieira Andrade, Pedra Rossetti Polato, Raimundo Gomes Fantão, Raul Alves Carneiro, Rodrigo Honório da Silva Testa, Wilson da Silva Oliveira. Podemos assentar?
Essa presidência solicita ao senhor secretário da mesa que proceda à leitura das matérias do expediente, iniciada pelas matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Não há até o momento, senhor presidente, matéria do senhor prefeito municipal. Tem as matérias recebidas dos senhores vereadores. Então partiremos para as matérias recebidas dos senhores vereadores. Projeto de lei número 111/2019 perpetua e denomina o nome de Adenilson Fatoreto em um dos logradouros públicos do município de Limeira. Autoria vereadora Érica Tanque. Às comissões. Projeto de lei 112/2019 perpetua e denomina o nome de Natalino Batistella em um dos logradouros públicos do município de Limeira. Autoria vereadora Érica Tanque. Às comissões. Projeto de lei 113/2019 perpetua e denomina o nome de Ricardo José Pellegrini Júnior em uma das ruas ou logradouros públicos do município de Limeira. Autoria vereadora Érica Tanque. Às comissões. Projeto de lei 114/2019 dispõe sobre a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para as famílias de baixa renda na cidade de Limeira. Autoria vereadora Lubogo. Às comissões. Substitutivo 45 ao projeto de lei 66/2019 perpetua e denomina o nome do senhor Antônio Alcides Reck, Toninho do Filá, na rua projetada em bifurcação Y. Autoria vereadora Lucinês Aparecida Bogo, Lubogo. Às comissões. Partimos agora para os requerimentos, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé da Mix. Senhor presidente, eu faço o requerimento para que os requerimentos sejam lidos apenas ao número, autor e ementa, já que temos 55 requerimentos a serem lidos. A solicitação do vereador Zé da Mix precisa da anuência dos líderes para que nós leiamos apenas o número, o autor e a ementa dos requerimentos. Vereador Estevão Nogueira. Sim. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Vereador Lubogo. Sim, senhor presidente. Vereador Zé da Mix. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, passaremos agora à leitura dos requerimentos, apenas o número, o autor e a ementa. Antes, senhor secretário, quero fazer um comunicado à casa. Nós recebemos uma denúncia contra os vereadores, do senhor prefeito, e isso deveria até ir diretamente para a corregedoria, mas devido aos fatos que é uma coisa diferente, que foi dado muita notoriedade na imprensa, nós recebemos, foi solicitado pelos vereadores um pronunciamento da SNJ, que já foi disponibilizado, e a denúncia está com a chancela do vereador Zé da Mix. Então vai ser encaminhado para a corregedoria, sendo o vereador Zé da Mix o corregedor, ele vai ser encaminhado para a vice-corregedora, a doutora Mayra, que fará suas análises sobre esse documento. Então eu caminho para o expediente para que depois encaminhe para a vereadora Mayra, que ainda não se encontra no plenário. Partiremos agora para os requerimentos. Requerimento número 290/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a limpeza de caixa d'água e bebedouros em centros comunitários e postos de saúde do município de Limeira. Autoria, vereador Helder do Táxi. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 291/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o cumprimento da Lei Municipal 4.850 de 2011. Autoria, vereador Helder do Táxi. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 293/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a forma como procedeu a autorização para a gestão da UPA no Abílio Pedro. Autoria, vereador Dr. Marcelo Rossi.
O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 294/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a regulamentação e cumprimento da Lei 6.047/18, que dispõe sobre transmitir ao vivo, por meio da internet, as sessões públicas das licitações presenciais realizadas pelas administrações públicas diretas e indiretas no município de Limeira. Autoria, vereador Dr. Marcelo Rossi. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 295/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o agendamento de consulta nas unidades de saúde do município de Limeira. Autoria, vereador Wagner Barbosa. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 296/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a área localizada na rua João Vicente da Silva, na Vila Asbar. Autoria, vereadora Lubogo. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 297/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a instalação de um posto da GCM no Jardim Ibirapuera. Autoria, vereadora Lubogo. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 298/2019 requer informações acerca do processo de parceria entre a Prefeitura e Unimed do programa Cuidar. Autoria, vereadora Constância Félix. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 299/2019 requer informações acerca de professores da Secretaria da Educação. Autoria, vereadora Constância Félix. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 300/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a rua Frederico Rótulo, no Jardim Ouro Verde. Autoria, vereadora Lubogo. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 301/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a via Francisco de Andréa, na rotatória que dá acesso ao Jardim Santo André e ao condomínio IP. Autoria, vereadora Lubogo. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 302/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a inclusão do plano de mobilidade, a extensão da linha 9 do ônibus do bairro do Tatu até o bairro dos Lopes. Autoria, vereadora Lubogo. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 303/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre as vagas para internação para adictos na rede SUS, Sistema Único de Saúde, em Limeira. Autoria, vereadora Lubogo. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 304/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o Distrito Industrial Anhanguera. Autoria, Dr. Rafael Camargo. Vereador. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 305/2019 requer informações ao Poder Executivo acerca das vagas de estacionamento a serem criadas ou não com a construção de nova unidade do Hospital Unimed no município de Limeira. Autoria, vereador Vaguinho da Santa Luzia. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Um minutinho da suspensão do trabalho. Os trabalhos estão suspensos por Duplicado. 2 minutos. Estão reabertos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Lubogo. Senhor presidente, eu peço cancelamento do requerimento número 306, visto que ele já foi lido, é o de número 297. Muito obrigada. Ele foi repetido, senhor presidente, por esse A motivo. solicitação da vereadora Lubogo para a retirada do requerimento 306/19, já visto que o 297 tratava-se do mesmo assunto, é o mesmo. Precisa da anuência dos líderes, vereador Zé Damix. Sim. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Vereadora Lubogo. Sim, senhor presidente. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Conforme deliberado, o requerimento 306/19 foi retirado. Ao primeiro secretário.
Requerimento 307/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de formar parceria para ajudar a equipe de ecoterapia da APAI com o objetivo de continuar o importante trabalho que já vem sendo feito pelo município de Limeira. Autoria, vereador Jorge de Freitas. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 308/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de execução de recapeamento da estrada LIN 340, quilômetro 1, via Santo Antônio, bairro dos Pires de Baixo. Autoria, vereador Toninho Franco. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 309/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre a área existente no Jardim Rossi, entre as ruas Antônio Rossi, Lázaro Toledo Arruda, Luiz Varga e Rua Vitorino Seneviva. Autoria, vereador Jorge de Freitas. O requerimento 309 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 310. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorge de Freitas. Por se tratar de requerimento de matéria similar, solicito a retirada do requerimento 310. A solicitação do vereador Jorge de Freitas para retirada do requerimento 310/19, precisa da anuência dos líderes. Vereador Zé da Mix. Sim. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Vereadora Lubogo. Sim, senhor presidente. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Conforme deliberado pelos líderes, o requerimento 310 vai ser retirado. Próximo, senhor Requerimento secretário. 311/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre agendamento de consulta no Centro de Saúde 2 do Parque Hipólito, na Casa da Pedra, Rua Manuel Francisco Ferreira, 229, Parque Hipólito. Autoria, vereador Helder do Táxi. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 312/2019. Requer informações ao Poder Executivo quanto ao serviço de desassoreamento dos córregos de Limeira, em especial do córrego da Barroca Funda, nas imediações do Anel Viário e da Avenida Campinas. Autoria, vereador Toninho Franco. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 313/2019 requer informações ao Poder Executivo quanto aos serviços prestados pelo SEMA, Centro de Especialização Municipal do Autista de Limeira, bem como informações sobre a sede futura. Autoria, vereador Toninho Franco. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 314/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre atendimento odontológico no município de Limeira. Autoria, vereadora doutora Mayra. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 315/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre os exames realizados pela Rede Pública de Saúde e orientações para procedimentos que não fazem parte do SUS. Autoria, vereador Wagner Barbosa. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 316/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o combate à dengue. Autoria, vereador Newton Santos. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 317/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a mobilidade urbana. Autoria, vereador Newton Santos. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 318/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o tratamento de dependentes químicos. Autoria, vereador Newton Santos. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 319/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o número de multas emitidas pelos radares instalados na Avenida Fausto Esteves dos Santos. Autoria, vereador Cleiton Silva. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 321/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a adesão de Limeira ao programa PET São Paulo. Autoria, vereador Wagner Barbosa. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo.
Requerimento 322/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a fila de espera para agendamento com ortopedista pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Autoria vereadora Lubogo. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 323/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o cursinho pré-vestibular Colmeia. Autoria vereador Cleiton Silva. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 324/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a Escola Municipal EMIF Pastor Ismael Pereira do Lago. Autoria vereador Dr. Rafael Camargo. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 325/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre os recursos financeiros destinados à aviação limeirense para pagamento do acordo firmado com a empresa Caruana S.A., Sociedade de Créditos. Autoria, vereador Dr. Marcelo Rossi. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Requerimento Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 326/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a creche vereador Rubens Pinheiro Alves. Autoria, vereador Dr. Marcelo Rossi. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 327/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o programa PET São Paulo, primeiro programa estadual de apoio aos municípios em ação e políticas públicas no município de Limeira. Autoria, vereadora doutora Mayra Costa. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 328/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a existência de estudos ou projetos para a implementação do Parque Ecológico, conforme previsto na Lei Complementar 826/2019, que prevê em seu artigo 7º a implementação do Parque Ambiental nos entornos do bairro da Giada. Autoria, vereador Jorge de Freitas. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 329/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a Comissão Especial de Estudos e Projetos de Transporte Coletivo. Autoria, vereador Dr. Marcelo Rossi. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 330/2019 requer informações sobre emissão online de cartão de estacionamento para pessoa idosa e pessoa com deficiência. Autoria, vereadora Érica Tanque. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 331/2019 requer informações acerca do Parque Ecológico do Jardim do Lago. Autoria, vereadora Constância Félix. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 332/2019 requer informações acerca da criação de vagas em creches no município de Limeira. Autoria, vereadora Constância Félix. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 333/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a passagem que liga os bairros Parque das Nações ao SECAP 3. Autoria, vereadora Lubogo. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 334/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a legalização dos terrenos e imóveis do bairro SECAP. Autoria, vereadora Lubogo. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 335/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o tempo de resposta desde a confirmação da sorologia para a dengue até a tomada de ações contra a dengue. Autoria, vereador Wagner Barbosa. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 336/2019 requer informações acerca da escola Nestor Martins Lino, no município de Limeira. Autoria, vereadora Constância Félix.
O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 337/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre pacientes que necessitam de hemodiálise na cidade de Limeira. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja Desejo discutir? discutir esse, senhor Para presidente. discutir o requerimento 337, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, estive conversando com o doutor Vitor e é extremamente importante esse questionamento que o doutor Rafael traz a plenário, exatamente pela ideia de que temos pacientes de fora fazendo esse tratamento em Limeira e os nossos fazendo tratamento fora. Então, isso é uma busca que o secretário da Saúde tem feito para que a gente possa assumir os pacientes de Limeira, que é um tratamento difícil, a hemodiálise é um tratamento difícil, que tem que se ir para fora da cidade e que possa as outras cidades também, se não tiveram de fazer em Limeira, mas que a gente possa recuperar esses pacientes para que façam a hemodiálise em nosso município. Parabéns ao doutor Rafael, que está atento ao assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 338/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre os estudos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana referente ao aumento na tarifa do transporte público. Autoria, vereador Cleiton Silva. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, somente para aqui dizer que se todos os vereadores receberam um estudo feito e enviado a essa casa, e que o presidente, creio que disponibilizou a todos, sobre o cálculo que é necessário para fazer para a renovação da tarifa. Lembrando que nós já não tivemos, é óbvio que ninguém quer aumento, mas nós já não tivemos a anual em 2018. Então, é somente para que a gente possa depois conversar entre os vereadores, principalmente aqueles que estão na CPI, que têm por obrigação se aprofundar nesse assunto, e dentro do plenário temos 10 que estão na CPI, para que a gente aprofunde, para que a população possa entender a fórmula e como é o que está no contrato. Acho extremamente importante que nós, vereadores, passemos aos aqueles que nos procuram a real situação, tanto do transporte, quanto como é feita a conta para se chegar no preço da tarifa. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, reiterar a fala da vereadora Érica, que aumento em tarifa, especialmente no momento desse, de recessão econômica, um período em que a dificuldade ela está para todos, é uma situação muito complicada, mas todos aqueles que estão investigando, todos que compõem a CPIs, já devem ter, no mínimo, lido alguma coisa sobre toda a questão que envolve transporte público. Relembro aqui os inúmeros requerimentos feitos nesse plenário acerca de transporte público, mais de 50 requerimentos envolvendo o transporte público, e aí digo que requerimentos que envolvem a questão orçamentária, requerimentos que envolvem a questão de qualidade da prestação de serviço e requerimentos relacionados a repasses de subsídio, valores complementares, o que mostra, né, na verdade, evidencia
um sistema que já não vinha bem há muito tempo. Já não estava suportando, né, a questão da tarifa há muito tempo. A tarifa já não era suficiente para suprir, né, essa questão da toda a queda que vem tendo ao longo do tempo em pessoas transportadas e aí sim o seu faturamento. Então, eu acho que é de suma importância o seu requerimento, vereador Cleiton, para que a população possa entender, né, quais são os motivos que trouxeram esse aumento de tarifa nesse momento, reafirmando que não é momento para ninguém ter essas tarifas sendo aumentada, mas que de certa forma entendemos 2 anos de represa, né, na verdade, um aumento represado. Então, fica aí o registro com relação à minha contribuição daquilo que tenho estudado dentro da CPI na discussão desse requerimento 338/2019. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 339/2019 requer informações acerca do concurso público número 1/2017. Autoria vereadora Constância Félix. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 340/2019 requer informações do Poder Executivo sobre rampas de acessibilidade nas calçadas. Autoria Dr. Marcelo Rossi, vereador. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Deixa eu falar um pouquinho. Para discutir o requerimento, o vereador Jorge de Freitas. Somente para parabenizar o vereador Dr. Marcelo, no sentido de que traz um assunto realmente, embora seja um assunto eminente nessa casa, mas é muito importante a gente sempre ressaltar que é preciso ampliar cada vez mais as ações, as atividades, para que sejam confeccionadas um número mais intenso, maior, de rampas de acesso, de acessibilidade. Acho que na segunda, terceira legislatura que eu fui vereador, nós implementamos no meu gabinete PEDAL, Programa Especial de Acessibilidade de Diligência para Acessibilidade Limeirense. Nós reunimos um deficiente sensorial, um cadeirante, 8 pessoas de deficiência distintas, um diferente de outro, e aqueles deficientes arrumavam mais gente, íamos em um ônibus para a rodoviária, para o terminal, para a prefeitura, para a Câmara Municipal, uma série de lugares, para fazer uma avaliação, e cada um levava uma prancheta e lá anotava a acessibilidade na condição dele. Então, é chegado o momento de retomar esse assunto, retomar essa medida. Muitas coisas foram implementadas aqui na Câmara, não somente em razão disso, mas em razão de uma reunião grande que fizemos com o Conselho dos Deficientes aqui. Ações importantíssimas foram desenvolvidas. Na Prefeitura também há informações que os elevadores estão sendo adquiridos para facilitar a vida e uma série de outras medidas. A Prefeitura tem uma situação peculiar, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte foi comprada, pagou à vista. A segunda parte foi comprada, está pagando fiado, ainda tem um restinho na Justiça. E a terceira parte lá embaixo. Então, a parte que é alugado, não pode também mexer muito na estrutura, o prédio lá. Então, realmente, esperamos que ações continuem sendo feitas no sentido dessas rampas, doutor Marcelo, porque isso é muito importante. Não só os deficientes, mas idosos, gestantes, são pessoas que carecem de não só um carinho especial, não só um tratamento especial, mas de condições favoráveis para a sua locomoção sozinhos. Esses dias eu estive na casa de 2 amigos, casal, são cegos os 2. E engraçado que, conversando bastante lá, acabei esquecendo minha agenda lá. Não vi, esqueci minha agenda. A hora que eu saí, virei a esquina, a esposa, sua agenda esqueceu aqui. Então, às vezes, a gente acha que os cegos querem o apoio, que ajuda todo mundo, eles se viram sozinhos e se viram muito bem. Precisa, às vezes, o município ampliar as ações no sentido de viabilizar, no sentido de gestão, para que facilite. Então, doutor Marcelo está de parabéns por trazer essa casa. Espero que esse requerimento venha uma resposta favorável, que possa ser realmente interessante
a todos nós. Muito obrigado. Desejo discutir Para também. discutir o requerimento, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Marcelo me fez recordar que, em breve, e assim espero, uma lei de minha autoria, que deve ser colocada na licitação do transporte coletivo, para que todos os pontos de ônibus tenham a rampa de acesso. Isso me lembra o motivo que me fez fazer tal lei e que espero que realmente seja cumprida no município de Limeira. Posso? Tá. E que tem essa finalidade para que todo mundo possa ter acesso ao transporte coletivo. Me lembro que, na época, quando fui pedir para que os vereadores aprovassem essa lei, falei sobre uma amiga minha que está na cadeira de roda depois daquele acidente que houve no shopping e que acabou trazendo esse tipo de consequência e que ela ia ao médico sozinha e que muitas vezes ela não conseguia, com a cadeira de roda, ter acesso no ponto de ônibus. Ela tinha que descer da cadeira, se arrastar no chão, puxar a cadeira. Então, espero que essa lei venha a facilitar e dando realmente acessibilidade ao transporte coletivo. Amanhã também temos um evento que vai falar sobre acessibilidade também, e em relação à parte visual, à deficiência visual, que julgo ser extremamente necessária. E aqui também vou estudar, eu não sei se existe, mas acompanhando o senhor Carlos, que estava saindo da prefeitura esses dias, também deficiente visual, e acabei conversando com ele e levando ele até ao Sempre Vale ali. E notei que na saída dos carros não há aquele sinal sonoro, que é extremamente importante também. Estou verificando se há uma legislação referente a isso, para que a gente possa solicitar, principalmente naquelas saídas de garagem, onde tem um grande trânsito, que possa ser feito algo em relação a isso. Então, estou buscando essas informações e também, se não tiver, vou apresentar a esse plenário a obrigatoriedade. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, todos os colegas aqui presentes, a todos que nos ouvem e nos assistem, Marcelo, parabenizar essa questão, né, essa preocupação em relação às calçadas, toda essa questão da acessibilidade como médico, e assim eu também como médica. Eu já fui procurada por alguns colegas, né, médicos, que em relação a essa questão, porque em São Paulo eu comecei a ver e não fui à frente, não posso dar detalhes agora, mas em São Paulo tem um projeto que eles estão fazendo em relação a essa questão, principalmente das calçadas em relação à acessibilidade. Então, acho que é uma coisa que, como o Jorge se levantou para falar, Jorge, eu acho que nós podemos estar cobrando do Executivo aquela questão como se fosse uma coordenadoria para a deficiência que existe no gabinete da Prefeitura. Então, essa questão, assim como foi colocado na questão da dependência química, uma coordenadoria em relação a um tema, a uma necessidade, a uma causa, com tantos problemas, hoje, se falar de acessibilidade, a gente sabe que isso para todos os níveis, independente da dificuldade ou deficiência, nós temos que estar cobrando isso sim, seja em calçadas, seja em especial nos prédios públicos, até mesmo particulares. Por exemplo, uma coisa que a gente tem, prédios antigos, né? Por exemplo, eu vou dar exemplo o meu consultório, prédio considerado antigo, e o próprio executivo ele tem que saber como lidar com isso, vamos dizer assim. Porque você vai renovar a licença, mas o prédio é antigo, não vai poder ter o banheiro A, B ou C, só vai poder ter o banheiro D. Né? E como fazer? Né? Então, uma coisa que a gente tem que começar, né, a pensar nisso, começar a trabalhar isso em especial, eu acho que na hora de
você que lida muito, Jorge, né, assim, com essa questão da deficiência, da acessibilidade, a gente começar a cobrar isso pontualmente, porque já está havendo alguns problemas em prédios, tanto públicos quanto particulares, nessa questão da acessibilidade. É que a calçada, ela é bem visível, né? Tanto que o doutor Marcelo fez esse requerimento pontual, falando em especial das calçadas. É uma coisa ali do nosso dia a dia na rua. Mas essa acessibilidade, não só nas calçadas, mas a gente tem que começar a visualizar essa problemática nos prédios públicos, e em especial no que a gente pode começar a chamar já de prédios antigos. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo. Para discutir o requerimento, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, é importante quando o trabalho que essa casa desenvolve, ela é convergente. Alguns dias atrás, eu tive um projeto de lei nessa casa, no sentido da acessibilidade, principalmente ao redor dos equipamentos que atendem a terceira idade, que atendem aqueles locais em que as pessoas da terceira idade, né, e deficientes acessam mais. E, inclusive, foi um projeto que recebeu uma emenda nesse plenário, ele ficou né, passando e tramitando nas comissões, e também me recordo de uma conversa que tive com a vereadora Lubogo, quando ela viu esse projeto, ela veio e comentou comigo sobre a possibilidade de incluirmos as igrejas também, porque as igrejas são também um equipamento em que a terceira idade frequenta muito, e outra, né, idosos, ou as pessoas com deficiência. Então, além daqueles equipamentos, né, que são destinados mesmo ao atendimento dessas pessoas, as igrejas também poderiam ser incluídas. Inclusive, eu falei com a vereadora que quando eu fizesse esse substitutivo, né, que na justificativa eu ia mencionar, que foi uma contribuição da vereadora que veio conversar comigo para que nós pudéssemos incluir, né, nesse projeto de lei. Algo que devemos pensar sempre na inclusão, tornar os lugares de fácil acesso a todos, né, a todos. E esse projeto, na verdade, pede com que não só a questão de rampas sejam priorizadas, não só a questão de faixas elevadas sejam priorizadas, mas também a sinalização. É importante que ao redor desses equipamentos haja uma sinalização para que possa alertar o motorista com relação à velocidade, alertar aos motoristas e a quem passa por ali, que de fato aquela região é uma região em que recebem pessoas com certa dificuldade para a locomoção. Então, é importante quando a casa converge para uma discussão nesse nível para contribuir com a população. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 341/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre as demandas dos procedimentos realizados na Assessoria Departamental de Odontologia Municipal, ADOM. Autoria, vereador Dr. Marcelo Rossi. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 342/2019 requer informações. Requer que sejam enviados a esta casa cópias dos relatórios e os mecanismos de controle da utilização de veículos oficiais por parte da Secretaria Municipal de Educação. Autoria, vereadora Carolina Pontes. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento Questão 300... de ordem. Questão de ordem.
Solicito, presidente, que o senhor passe a anuência dos líderes. O 343 é de minha autoria, mas duplicou, é de objeto análogo de 344. Pediria para que fosse retirado, por gentileza. A solicitação de retirada do requerimento 343 precisa da anuência dos líderes. Vereador Toninho Franco. Sim. Vereadora Érica Tanques. Sim, presidente. Vereador Estevão Nogueira. Sim, presidente. Vereador Zé D'Amix. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, o requerimento 343 vai ser retirado devido ao 344 ter a mesma objeto. Partiremos então agora para o 344. Senhor. Requerimento 344/2019. Requer que sejam apresentados a essa Casa, por parte da Secretaria Municipal de Educação, os instrumentos adotados para o atendimento das estratégias que se referem ao efetivo cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação, conforme exigência da Lei 5.545/2015 deste município. Autoria, vereadora doutora Carolina Pontes. O requerimento 344 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto interesse em Pode discutir, o requerimento, presidente. vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, alguns pais aqui presentes, relacionados aos objetos desses próximos requerimentos, 344, 345 e 346, todos de minha autoria. Gostaria de esclarecer, dentro dessas três questões que são trazidas no objeto do requerimento 344, um assunto que vem à tona, e acho que se faz necessário esclarecer, que às vezes parece uma tentativa desesperada de constranger o secretário ou de deixá-lo em maus lençóis. Não. Isso tudo que está sendo elaborado, isso tudo que está sendo levado à justiça, isso tudo que está sendo trazido no objeto desses requerimentos, tem um estudo jurídico por trás muito grande, tem um entendimento sobre a causa e sobre a pauta da educação, tem denúncias, apelo da comunidade, pessoas que entram em contato não só com esta vereadora, mas com outros parlamentares. Não vou me ater à questão da denúncia trazida pelo senhor prefeito, vou me ater exclusivamente ao objeto do requerimento 344, de minha autoria. E para que as pessoas consigam entender, o que eu estou pedindo aqui é o cumprimento de uma das estratégias da meta do Plano Municipal de Educação que não tem sido cumprido. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando, ele não tem sido cumprido. E eu afirmo com convicção, com base na lei federal, que é o Plano Nacional de Educação. Desse Plano Nacional, o prefeito Paulo Radiche promulgou o Plano Municipal de Educação, com os parâmetros na lei nacional, que devem ter a vigência até 2024, isso em todo o território nacional e cada cidade se adequando. Pois bem, ocorre que, atualmente, a Secretaria de Educação, ela passa por um processo jurídico pelo qual ela teria de zerar a fila em creche. Ok, sabemos que isso é utópico, é quase impossível. Acontece que, dentro do Plano Municipal de Educação, lei aprovada nesta casa, quando eu não era vereadora, do governo Paulo Radiche, tem uma estratégia muito clara dentro do cumprimento de metas, que é a manutenção de uma lista ou de um mecanismo para se informar dados reais para levantamento de demanda. E, pasmem, o secretário de Educação respondeu em documento legal para esta casa informações que não condizem com a realidade, pois ele afirmou, inclusive isso já foi levado à justiça, ele afirmou um número X ou Y com relação ao atendimento da meta e da estratégia, quando, na verdade, esse número não condiz com a realidade. Por quê? Porque nós não temos hoje fila aberta por 7 meses. Já faz 7 meses que nós não temos o cadastro aberto, ou seja, nós não temos os números reais, ou seja, a demanda informada
não condiz com a meta e a estratégia traduzida, e ele responde textualmente que sim, nós estamos acima da estratégia e acima da meta que foi oferecida e instituída pelo Plano Municipal de Educação. Isso não é verdade. Isso eu afirmo com convicção, porque é impossível. E daí sim, na segunda pergunta, daí eu questiono, daí eu faço dentro do meu requerimento o seguinte levantamento. Eu quero saber qual é o mecanismo que ele está se valendo para ter um levantamento de demanda real. O assunto é bastante complexo, mas para quem entende da área de educação, acaba ficando bastante tranquilo. Secretário de Educação, André Francesco. O senhor tem de se dedicar muito a esta pasta, porque é uma pasta muito complexa. Não dá para termos todos os dias mães, professores, servidores que procuram esses gabinetes, todos frustrados com a gestão, sem o senhor tomar providências. O senhor colocou, via imprensa, nos veículos de comunicação, que muitas vezes parece que o senhor está inerte. 7 meses para abrir um mecanismo de levantamento de dados. Se isso não for inércia, eu não sei o que é. Por conta do findar do meu tempo, vou deixar para os outros colegas debaterem, porque o próximo requerimento é sobre educação, outro motivo, outro ponto e também de minha autoria. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, a vereadora Carolina, que é presidente da Comissão de Educação dessa casa, por certo, faz um questionamento que somente a equipe técnica realmente pode responder. Ficaremos todos. É óbvio que todos aqui sempre buscamos a ideia de quando vai abrir a listagem. E vejo na fala da vereadora algo que já ouvi até em reunião com o secretário da Educação, referente à necessidade que se tem até de regulamentar dentro do próprio plano esse formato de colocação. Então, o que eu tenho de informação para trazer aos vereadores é que, segundo as informações passadas pelo governo, que em breve, ainda nesse mês, estará aberto e realmente regulamentado como fazer baseado nesta lei. Espero que a gente possa dar um fim a essa história. Entendo toda a preocupação dessa casa, como assim também tenho, tem os pais, como tem também, e que eu tenho certeza tem também o executivo, né? Por certo, não podemos dizer que o executivo não se preocupe com essa situação que está. Espero que em breve a gente possa finalmente, através do estudo que a secretaria vem fazendo, para que a gente possa finalmente chegar a um ponto não só de resolver para esse ano, mas fazer uma metodologia para que isso possa ser realizado para todos os anos. Aqui tínhamos e sou dessa época, votei aqui na lei de fila única, e essa lei caiu, e temos agora que resolver uma situação de forma que venha a ser constitucional também, principalmente nessa dificuldade que temos de acesso. Não sei muito da área, realmente não sou da área de educação, mas das prioridades que tem as crianças com vulnerabilidade, como fazer todo esse processo para que possam ter acesso, respeitando a lei federal, prioritária, quando não podemos ter essa fila. É uma situação, para mim, extremamente complicada de entender todo esse ordenamento jurídico e complexo que é a educação, mas espero que venha uma resposta agora, em breve, do secretário e da equipe técnica da secretaria, para que a gente finalmente coloque um ponto e uma linha a ser feita no município de Limeira, para que possamos acompanhar. Muito obrigada, senhor presidente.
Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu quero, senhor presidente. Para discutir o requerimento, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, realmente é um problema muito grande essa pasta da educação. Me desculpa, vereadora Carol, não gosto de discordar de Vossa Excelência, mas tem que discordar. Não são 7 meses, são 9 meses que essa lista está fechada desde outubro. São 9 meses que essa lista, essa fila da creche para abrir, não é colocada. E já venceu o prazo da justiça. Infelizmente. Aliás, a culpa que o secretário coloca é sempre na justiça, não abriu ainda por culpa da justiça. Porque está lá, tem que zerar primeiro que está na justiça, para depois abrir outro processo. Nunca vi isso. Nunca vi isso. E outra, falta muita coisa. Não cumpre várias coisas essa pasta. É impressionante, vereador Zé Damix. Nós estávamos em diligência com a comissão e as próprias diretoras falaram que falta professor e ele vem aqui na comissão e fala que está tudo em ordem. Professor. E nós ouvimos das diretoras que falta professor. Causando constrangimento para os pais, porque foi relatado. Estávamos lá quanto comissão, a vereadora Érica, a vereadora Carol, a vereadora Constância, que dispensa a sala por falta de professor. E a pasta da educação está tudo em ordem. Não parece que ele está inerte, não. Ele está inerte. Ele está inerte. Então é lamentável o que está acontecendo na educação. Nós temos ido atrás, pelo menos eu quanto vereador e também a comissão, não tem se omitido, não tem prevaricado de tudo que chega a denúncia nas mãos da educação, da comissão. A comissão tem feito o trabalho delas. Se vocês, vereadores, quiserem ter acesso, pode perguntar para a presidente da comissão, tenho certeza que ela vai mostrar tudo que a comissão está fazendo agora. Gente, é o cúmulo. Pais ajudando, o pastor Ismael, pai ajudando. E eu fui com o pai, vereadora Carol, como eu contei para você. Tudo que ele relatou, que o secretário relatou, não consegue, vereadora Érica Tanque. Não é verdade. O pai me chamou para ir na escola, eu fui com o pai. O secretário não conversou com a diretora, não resolveu o problema lá depois do que ele falou que resolveria. Aquela semana, vereador Vaguinho, que o senhor estava lá. Não consegue. Infelizmente, naquela semana, a escola dispensou uma sala, a diretora disse. Naquela semana. Falta professor, atrasa a verba, não tem monitor. Os pais estão tendo que ir lá na escola lavar o pátio. Por favor, secretário, dê mais atenção à sua pasta. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 345. Requerimento 345/2019 requer que sejam apresentadas as justificativas de atraso do repasse do termo de colaboração junto às APMs das escolas da Rede Municipal de Educação de Limeira. Autoria, vereadora doutora Carolina Pontes. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto, presidente. Para discutir o requerimento, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares e público que nos acompanha. Apenas para registrar algo que, inclusive, foi demandado também nesta última diligência, quando estivemos em uma das escolas, com a Comissão de Educação, como bem narrado pelo vereador Cleiton, estava a vereadora Érica, a vereadora Constância, o vereador Cleiton e eu. Nós estivemos em uma das escolas da rede, e lá elas mencionaram, a diretora mencionou, que geralmente é até março, no máximo, que nós temos aí este repasse do termo de colaboração. E disseram, a diretora nos informou que já provocou por meio de CI, já provocou de forma oficial, já provocou verbalmente, diz que a resposta sempre vem com uma ligaçãozinha, né, por telefone, que o superior
o hierárquico dela, liga, falando que já tem conhecimento, mas que não tem previsão ainda, porque existe uma série de procedimentos que ainda não foram ajustados. Pessoal, os professores, os coordenadores, diretores e vice-diretores fazem milagre com a verba pública da área de educação. Nós temos, e eu creio que isso seja muito parecido com a saúde, uma demanda muito maior do que uma receita. Nós temos um dinheiro do Fundeb que até hoje é questionado com relação aos critérios de divisão. O que a escola municipal da rede tem para se organizar, de consertar um telhado, organizar a festinha junina, conforme foi colocado, veiculado na imprensa, o Jornal Gazeta de Limeira, pela jornalista Cíntia Ferreira. Todas essas questões para o bom funcionamento, o bom andamento da escola de rede pública municipal, depende desse dinheiro que todo ano, até março, está depositado na conta da escola. Nós estamos no final, praticamente, de junho. E esse dinheiro não foi enviado para as escolas. Ah, mas o procedimento mudou. Ah, mas tem alguma coisa errada agora na hora de passar, está mais técnico. Espera aí, mas o que o secretário está fazendo lá, então, que não é estudar uma possibilidade de fazer esse negócio andar? Eu não posso chegar e falar assim, olha, não deu, mudou o procedimento. Se eu chego para o meu cliente no escritório de advocacia e falo, olha, o Código de Processo Civil mudou, então eu não podia entrar com a ação. Oi? O secretário de Educação está lá para resolver esses problemas. Pensou, doutor Marcelo? Chega lá o paciente para operar com o senhor fala assim, olha, eu não vou poder operar porque mudou o procedimento da norma técnica, então o senhor vai ficar aqui. Coisa simples, mudou. Mas o que o gestor está fazendo lá? É justamente para acompanhar essas mudanças, agilizar, acelerar e cumprir com o seu trabalho, cumprir com o seu dever. Nós estamos no mês de junho e até o presente momento, as escolas não receberam termo de colaboração, aquele valor para despesas básicas das escolas, da rede pública municipal. Não é possível que qualquer um de nós concorde com uma situação dessa. Não é possível que nenhum de nós fique indignado diante desse secretário de Educação. A única coisa que ele parece levantar é o fato de que esta vereadora está perseguindo a Secretaria de Educação, que esta vereadora está indo atrás de pelo em ovo, está procurando coisas na Secretaria de Educação. Eu acho que na cabeça dele deve ter algum problema pessoal com ele. Acontece que essa área é uma das poucas que eu entendo. E eu espero que o secretário de Educação, que esteja lá naquela pasta, porque o prefeito Mário Botion disse que ia trazer pessoas técnicas. Eu espero que, tecnicamente, ele consiga resolver minimamente os problemas. Não precisa ser um gênio, problema sempre vai ter. Sexta-feira estive no Paço Municipal conversando com o secretário de Saúde. Que humildade, que diferença no trato, que entendimento. Secretário de Educação, tenha humildade, reconheça os erros, reconheça as fragilidades dessa pasta e trabalhe pela nossa cidade. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, eu hoje tinha falado que eu não ia fazer nenhum comentário, nenhum requerimento. Tanto é que acho que eu tenho 5 requerimentos, eu não ia falar nenhum, tanto é que não falei. Mas realmente, vereadores, a situação na Secretaria de Educação, cada dia que passa está ficando pior. E quando eu vi a vereadora Carol dizendo, do secretário de Educação, nós não temos secretário de Educação, nós não temos. Na verdade,
O que acontece é que nós temos uma pessoa ali, que ele está ali exatamente para ficar observando as diretoras, as professoras, o que elas fazem. De gestão, ele precisa ir para a escola ainda. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento difícil na nossa cidade, e eu fico triste. É só saber ou nos gabinetes de vocês, os professores não vão. No meu gabinete, como eu disse esses dias numa entrevista, dificilmente passa uma semana que não tem alguém da secretaria, algum funcionário da educação no meu gabinete. A situação complica cada dia. E eu não tenho nada pessoal com o secretário, eu nem conheço ele, vim conhecer ele aqui. O que eu mais queria é que desse certo. Praticamente em todas as escolas que eu vou, me desculpe falar isso, mas dificilmente eu não ouvi, todas as escolas que agora eu estou indo ainda mais, cadê o Montesano? Sentem falta do Montesano. Por que será? Por que será que estava com o prefeito Silvio Félix? Não. Porque ele sabe, ele é um gestor também. Tinha um prefeito que sabia o que estava fazendo, né? Ele seguia na direção, sabia, ouvia. Mas não deixava também o secretário, e o secretário, como técnico, vinha e trazia as informações, e graças a Deus fizemos uma gestão fantástica, aí, com 33 escolas no período que o Silvio foi prefeito. O que nós vemos hoje, esses funcionários, senhor presidente, da prefeitura, vivendo um momento mais difícil da vida deles, pelo que eu ouvi de todos. Eles ficam contentes quando tem um pai que vai lá e participa da escola. Eles ficam contentes, eles falam, pelo menos a gente tem aqueles pais que contribuem, que estão aqui com a gente, que nos apoiam. Então, infelizmente, é o que nós estamos vendo hoje. E eu fico admirada do senhor prefeito continuar até hoje com esse secretário, que faltou com a educação comigo, isso eu falei aqui nessa casa, no 3º ou 4º mês de gestão minha aqui, fui numa reunião, e ele ria, debochava da minha fala. Então, é isso. Precisamos de um secretário de educação que realmente tenha educação e sabe o que está fazendo. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, senhor presidente. Vou discutir a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, esse assunto educação, como já disse, não sou expert, como a vereadora Carolina e é presidente da Comissão de Educação, mas estamos com assuntos separados nesta casa. Um é o trato com o secretário, que já disse que muitas vezes essa casa, acho que acaba fazendo de uma forma que não é a minha de fazer, e outras são as coisas técnicas que devemos discutir, e essa sim cabe a nós discutirmos em plenário e fazer a tentativa de melhorar, porque se estamos, muitas vezes, já disseram aqui, que não cabe a nós, e sim ao Executivo fazer essas colocações ou saídas. Eu não penso desse jeito, eu busco sempre apresentar algumas contribuições daquilo que vejo, mas cada um tem sua forma de trabalhar, e quem sou eu aqui para achar que a minha forma seja melhor ou não. Quando vejo um problema, busco conversar com os secretários. E aqui falo exatamente desta colocação da parte desse dinheiro que todo mundo aqui, todos os vereadores querem, e são inúmeros requerimentos, que essa verba que vai para as escolas sejam repassadas. Segundo a informação que obtive, por uma colocação de ser todos feitos no mesmo empenho, se as escolas, todas as escolas, não entregam a prestação de conta, fica parado. Conversei até com o secretário da Fazenda perguntando se isso poderia ter uma forma diferente, que se fizesse vários empenhos, para que a gente não tenha esse problema o ano que vem. Eu acho que sim, essa comissão poderia até, a Comissão da Educação, e falo aqui com a presidente, a gente perguntar referente a isso. Por que desta amarração? E se alguma escola deixou de apresentar
para que tenha essa situação e possamos, sim, apresentar contribuições também com o governo. Eu acho que somos vereadores e precisamos não só apontar as falhas, pelo menos essa é a minha colocação, e sim buscar soluções. Esta é a minha colocação. Não espero que, e nem acho que todo mundo deve ser igual à minha forma de trabalhar, mas fiz essa colocação ao secretário, tanto da Educação quanto ao Vidotti, para que a gente possa achar uma forma que não amarre uma escola à outra. Porque se uma faz a entrega, ela merece receber o dinheiro em dia, não atrasar, porque outra não apresentou. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu quero, presidente. Discutir o vereador Cleiton Silva. A senhora vai querer uma parte? Que eu vi que eu cheguei aqui, a senhora já se movimentou. Uma parte, então, primeiro, depois eu falo. Agradeço. Vereadora, concordo com a senhora. Acho que temos que levar contribuições quando as pessoas estão dispostas a ouvir as contribuições. É duro quando nós nadamos contra a correnteza, quando somos rotulados e simplesmente não somos ouvidos. É difícil contribuir, tentar agregar e tentar construir com quem não quer, não está disposto e não se coloca assim para tal. E daí, sendo que a primeira via, que também é de minha preferência, a senhora sabe disso, quando esta não está livre e disposta, não há alternativa que não seja cobrar pelas vias de fato, e assim o farei. Não vou me furtar de fazer isso. Se o secretário não consegue, não é escutar a minha opinião, é escutar a opinião de ninguém. Ele relativiza os problemas de ordem técnica que são levados a ele. E isso eu posso falar com conhecimento de causa. Ele simplesmente não está de ouvidos abertos como um gestor público deve estar. Obrigada, vereador. Imagina. Infelizmente, eu tenho que concordar com a vereadora Carolina Pontes. Isso é fato, vereadora. Não houve. Nem o secretário, nem o prefeito. Ele não houve. Inclusive, não vou relatar aqui, mas colegas da base aqui já pegaram esse microfone e falou: não me ouve, não me ouve. Vereadora, eu gosto desse perfil da senhora de construção. Mas chega uma hora, não dá, chega no limite. Eu tenho um projeto do ano passado que chama Empresa Amiga da Escola, que foi um pai de aluno que é dono de material de construção que me procurou e falou: Cleiton, eu quero ajudar a escola, mas eu não posso. Por conta disso, que não tem... Por que você não faz um projeto? Aí eu lembrei do projeto que podia fazer, ajudar na calçada, eu acho que era do Bruno. Eu fiz um projeto, o que deu? Vício de iniciativa. Ótimo. O legislativo não pode fazer. Quem pode fazer? O executivo. Fiz uma indicação ao secretário. Também não vou expor o nome do funcionário da secretaria, mas disse: vereador, esse projeto não vai passar nunca, porque você é da oposição. Quer construção? Como que um prefeito ou secretário quer construção desse jeito? Está lá o projeto, fiz a indicação. É só o executivo apresentar. Empresa amiga da escola. Ajuda muito nessa parte de atraso do termo de cooperação. Mas só pelo fato de ser meu, prefeito, não precisa ser meu, secretário, não precisa ser meu, faça o executivo. Faz você, eu não quero ser pai da criança. Eu quero o bem da nossa cidade. Eu quero o bem dos nossos alunos nas escolas. Agora não houve. Não houve só porque é um que... Eu quero, vereadora, não só apontar os erros, mas traz a solução que eu também venho. Tenho a humildade de vir a esse plenário e falar: parabéns, não tem problema bater palma, não. Por quê? Porque é bem para a nossa população. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Vou falar um pouquinho. Eu gostaria, presidente. Vereador Vaguinho de Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu estou fazendo um leve levantamento aqui no sistema, público que nos acompanha no plenário, dos requerimentos referente a essa temática que é a PM. E, vereadora Érica, com todo o respeito que eu lhe tenho, né, e a senhora sabe muito bem disso, é difícil realmente tratar desse assunto, porque em 2018 foi falado sobre esse assunto no mesmo período, em junho,
porque as escolas não haviam ainda recebido as verbas para manutenções nas escolas. Em março de 2019, eu também protocolei um outro requerimento, e a resposta seria que a verba seria disponibilizada, repassada até o primeiro semestre. Eu quero fazer fé que nós estamos ainda em junho, que até o final do mês essas verbas sejam repassadas para as escolas, porque, com todo respeito, eu tenho recebido ligação de fornecedor de escolas cobrando a data que será repassada essas verbas para a escola, para que a diretora possa fazer o pagamento para esses profissionais, e um deles até me relatou: vereador, eu estou com a minha água sendo cortada porque eu estou aguardando o repasse da escola para eu poder pagar. E a orientação que se tem, eu até questionei o fornecedor: você já foi até a escola, conversou com a diretora, buscou informação? Sim. E qual é o relato da direção? É que esse processo está parado na mesa do executivo para que o prefeito apenas assine e seja repassado para as escolas. Eu não sei se está parado na mesa do prefeito, não sei. Mas é isso que está se ventilando lá fora. E as escolas, nós sabemos muito bem disso, que dependem estritamente dessa verba para poder fazer as pequenas correções nas unidades escolares. Eu hoje tenho um filho estudando numa unidade escolar que precisa e carece de atenção do poder público. O telhado estava quebrado, estava chovendo dentro da sala de aula. Eu entrei com guarda-chuva dentro de uma sala de aula, e a resposta do meu requerimento foi que realmente foi constatado a falha e o telhado precisa ser trocado, mas que foi enviado o projeto para o urbanismo, precisa de dotação orçamentária, e precisa daquilo, mas o problema está lá. O problema está lá, e se chover de novo, vai chover dentro da sala. E é crianças que estão lá de 1 ano e meio. Com todo respeito, eu não ia tratar desse assunto no plenário, mas em todas as escolas que eu visito, a cobrança é essa. E a cobrança também é, senhor presidente, só mais um segundo, é a ausência do senhor secretário nas escolas. As diretoras estão cobrando a presença do senhor secretário nas escolas. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo. Vereador Marco Xavier. Vereador, me dá uma parte, já que você demorou um pouquinho, deixa eu pedir uma parte. Vereador Vaguinho, é fato isso. Eu ia falar sobre isso quando foi ao plenário, e como falando de ajudar ou não ajudar a construir, até esqueci de falar. Mas é o 3º ano consecutivo que tem atraso. É o 3º ano consecutivo que tem atraso. Eu já fui em escola que já vi lousa trincada, a professora, a diretora precisando pintar, e não tem esse termo para fazer isso. Quer dizer, se atrasa uma vez, se ajusta no 2º ano, mas no 3º ano tendo atraso, é falta de gestão. E só para contribuir com a fala do Vaguinho, tem uma diretora que falou para mim: vereador, você veio mais na minha escola do que o secretário. Realmente o secretário não vai nas escolas, só para contribuir com a sua fala. E é o 3º ano de atraso, vereador Marco Xavier. Obrigado. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação, queria aqui registrar a presença da Aparecida e do seu esposo Carlos. São pais e alunos, lutadores, lá do Belinho Almeto, sempre procurando os gabinetes para poder auxiliar nas deficiências que o Executivo, o município tem com a população. E a educação é mais um problema que o governo atual tem enfrentado e não tem conseguido resolver esse problema. Eu tenho aqui o plano de governo do prefeito, onde ele diz que a escola é o grande instrumento que a sociedade tem para solucionar de forma preventiva os problemas sociais. Então, os problemas sociais praticamente envolve esses recursos que precisam para melhorar as escolas. Eu visitei recentemente algumas escolas também, vi a precariedade das escolas, da falta. Nós sabemos que a falta de recurso é fundamental, nós sabemos a dificuldade que as prefeituras passam, mas nós representamos a população. Se nós
que fomos eleitos para representar a população, não tivermos o direito de tentar auxiliar, quem vai ter, então? Como se um vereador não pode, se não tem condições de ir lá e tentar solucionar esse problema, que mãe e pai vai ter condições de fazer isso? Nós estamos numa democracia, nós estamos numa ditadura, onde o secretário tem que ser ao modus do secretário. Nós estamos com essa novela da creche, que é até horrível a gente discutir. Todos os dias, todos os gabinetes e todos os vereadores frequentam essa dificuldade de não poder inscrever o seu filho na fila da creche. Olha a situação. Que eu saiba, o Ministério Público não pediu para barrar a fila, ele pediu para zerar a fila. Entendeu? O mínimo que podia ser feito é zerar num prazo tão rápido possível e depois dar andamento nessa fila, já que foi feito assim. Mas a fila deveria continuar. Então, nós estamos num problema demais aqui. Nós não sabemos nem o que fazer mais aqui. Os 3 vereadores representando a comissão de educação ficam na situação. Senhor vereador. Já passou, presidente? Não, já passou. Já passou. Eu nem reparei. Mas é isso que eu tenho a dizer, eu poderia dizer muito mais em cima do próprio plano de governo aqui. Muito obrigado, presidente. Vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vi atentamente uma discussão que é importante, trata de escola, trata de educação, e é uma preocupação não só das diretoras, Vaguinho, Carol, vereadora Carol, vereador Vaguinho, vereadora Érica, vereador Cleito, dos pais e alunos, da comunidade. Escola, nossa região lá, Lares Corte e outras escolas, o pessoal está preocupado com esse recurso. E eu não sei se é na lei, não sei como que é o procedimento. Conversei com o secretário e cobrei isso dele. Olha, as escolas, porque não é um dinheiro enorme, é R$3.000, é um pouco menos, o total é R$4.000, dependendo do número de alunos. A escola recebe R$2.500, R$3.000, R$4.000. Importantíssimo por mês isso para a escola. Não é um recurso para reformar a escola inteira. Né? Quebrou o vidro, a PM reúne, geralmente o tesoureiro é um pai de aluno, a diretora acompanha tudo, dela que vê o material, ela que aponta as necessidades. Quebrou um vidro, precisa uma fechadura, uma lâmpada, uma torneira, qualquer coisa simples, pequena, que não atinja esse total no mês, coisas do dia a dia da escola. Isso é muito importante. Cobrei isso também do secretário. E a vereadora Érica, que deve estar próximo do plenário, com certeza ela vai levar essa preocupação. Não sei se é a lei que aponta que é necessário que todas as escolas apresentem a documentação. Em 2017, no mês 7, tinha escola que não tinha completa a documentação. Não sei se é muita documentação também. Deveria diminuir a documentação, porque é um recurso que vem parte do governo federal e parte de uma lei. A lei é municipal, mas tem uma parte que vem do governo federal. Então, o prefeito, provavelmente, quero crer que ele não está descumprindo a lei. Mas é preciso que a vereadora Érica, como ela muito bem disse, que possa levar essa preocupação no sentido de solucionar, de antecipar. Em 2017 houve esse atraso. Pois é, uma parte. Uma parte, vereador. É só para registrar aqui uma fala minha. Eu quis dizer que é imprescindível que não falte recursos. Entendeu? Que não falte recursos e que a prefeitura e o executivo tenham esse olhar especial com nossas crianças. Muito obrigado, viu, presidente? Em 2017, o recurso chegou no mês de julho, pagou todo o retroativo desde fevereiro, que começa as aulas, de fevereiro, março, abril, maio. Pagou todos os atrasados. Tem escola que tem a caderneta, põe o vidro fiado, fechadura fiada, torneira fiada, material de construção do bairro ali. Talvez não seja uma medida completamente regular, mas é uma medida que vai amenizando o problema. Não vai poder ficar no escuro em razão da demora desse recurso. Mas espero que isso seja solucionado, porque não é uma verba enorme, mas para o dia a dia na escola ali, pequenos materiais, não só materiais, mas como serviço, isso ajuda bastante. Espero que o secretário tenha essa sensibilidade de poder mudar a lei, desmembrar. A escola entregou primeiro, já vai recebendo. Não precisa esperar 83 escolas, 25 mil alunos. Senhor vereador, seu tempo já acabou. Acabou meu tempo. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo discutir. Para discutir o requerimento, o vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, eu preciso ser coerente.
2017, houve uma mudança na lei, houve uma mudança, né, da operação. 2018, mais uma vez, algumas escolas não haviam se adaptado, mas 2019, eu não entendo. Se é uma pasta que preza por tecnicidade, onde está a equipe técnica para orientar as escolas? Eu não posso aqui, só porque eu tenho um entendimento de base, um entendimento de alinhamento, eu não posso ser incoerente e não verificar esse erro que tem acontecido. Existe o atraso, é recorrente, todas as escolas reclamam, não depende de clientela, tem escolas com uma clientela um pouco melhor, tem escolas com uma clientela diferente, e todas esperam por essa verba. Então, não é porque eu tenho um alinhamento, porque eu tenho ainda acredito no projeto que eu posso corroborar com essa demora no repasse da verba. Então, eu precisava me levantar e registrar essa questão, que o departamento técnico ele possa verificar o que é que está faltando, qual é a dificuldade das escolas na prestação de contas, qual que é, e ajudar as escolas, porque elas necessitam disso. Eu sei, porque eu também visito escolas, assim como outros vereadores visitam. Eu estive há pouco tempo lá no Santa Eulália, e assim, são todas as escolas, vereador, porque, inclusive, eu estive numa escola aqui no Jardim Piratininga, que também reclama, e é uma escola que tem uma clientela diferente, que tem uma entrada diferente de APM. Então, eu acho que assim, eu precisava ser coerente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, e que essa questão do termo de colaboração seja resolvido o quanto antes, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 346/2019 requer que sejam apresentadas todas as medidas tomadas pelo secretário de Educação das denúncias acerca da MF Limeira por ele declarados como sabidas desde dezembro de 2018. Autoria, vereadora doutora Carolina Pontes. O requerimento está em discussão. O vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto, presidente. Para discutir o requerimento, vereadora Carolina Pontes. Eis que chegou a leitura de um requerimento que fiz no domingo à noite em minha casa, protocolizei, e pediria aos meus colegas que, quando tiverem a oportunidade, leiam com atenção todo o descritivo do requerimento e a justificativa dele. Gostaria de colocar aqui que este requerimento é específico da Escola MF Limeira. Gostaria de agradecer alguns pais que estão aqui, a dona Rosângela, a dona Aparecida e o senhor Carlos, que por diversas vezes foram descaracterizados, foram ofendidos, tiveram suas opiniões e suas falas, muitas vezes, colocado de forma a tentar descredibilizá-los. Então, eu gostaria de agradecer, porque não é fácil denunciar. Ainda mais denunciar e persistir na denúncia depois de ter boletim de ocorrência contra, depois de ter todas as medidas que foram adotadas contra. A gente só segue até o fim quando temos convicção daquilo que estamos denunciando. Quando temos convicção de que o que nós estamos fazendo é por um bem maior, de um interesse maior. Agradeço a professora que está aqui presente também, a professora Bia. Sei que outras pessoas virão mais tarde, porque ficaram preocupados com a situação. Eu gostaria de dizer
E aqui eu vou pedir desculpas se for um pouco forte nas minhas colocações, mas eu gostaria muito que lessem esse requerimento com atenção e essa justificativa com atenção, porque eu não sou mentirosa. Eu não sou mentirosa e eu não sou aventureira. Em nenhum momento eu levaria à frente uma denúncia que fosse inócua, que fosse vazia. Até porque, antes de ser parlamentar, eu sou advogada. E eu sei quais são as sanções disciplinares se eu me valer da justiça para fazer palanque político. Quando eu tomei a decisão e quando eu recebi esse material, estudei e levei à frente, eu fiz consciente do que eu estava denunciando. Recebi inúmeras pessoas que não quiseram se identificar por medo de retaliação, mas isso está sendo levado ao órgão competente, com assédio, questões fortes, envolvendo não só, como se isso fosse pequeno, denúncia de 2 mães. Mais coisas foram levadas à justiça, que pela minha responsabilidade mantenho em sigilo. Tomei muito cuidado para me pronunciar todas as vezes sobre o ponto, porque existe uma ética com relação ao que está sendo levantado. E detalhe, a primeira vez que eu me vali da palavra sobre esse caso foi no dia 15/4 do presente ano. Eu não falei o nome da escola, eu não falei o nome das mães, e eu não falei sequer o objeto do problema. Anteciparam-se e colocaram de forma pública. Mas eu gostaria de registrar, aliás, está registrado, até porque para fazer esse requerimento, eu fui em busca dos links, até porque para levar à justiça, eu fui em busca dos DVDs, para mostrar que em nenhum momento eu tornei a situação pública. Deram uma dimensão e se anteciparam diante de situações que estavam sendo colocadas dentro dos trâmites. O que tem me dado força, e eu creio que eu tenho dado força para as senhoras também, e para o senhor Carlos, para seguir em frente, é a consciência do que está sendo defendido, do que está sendo levado à frente, e a forma com que fui acolhida e recebida por inúmeras pessoas que conseguiram entender o meu lado. Então, eu peço aos meus colegas encarecidamente que, quando tiverem oportunidade, leiam a fundo esse requerimento e essa justificativa. Porque o secretário declarou publicamente que tomou conhecimento em dezembro. E eu peguei Estatuto dos Funcionários Públicos e eu quero saber qual foi a medida tomada. E se não foi tomada a medida adequada, que não é só abertura de comissão, ele terá, sim, de responder, independente de quais forem os desdobramentos. Obrigada, presidente. Mais um vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, aqui, pelo menos da minha parte, sei que a vereadora Carolina tem conhecimento pleno das coisas que faz e que traz a esta casa. Já disse a ela, não é uma coisa aqui de plenário, mas que estava preocupada realmente com o andar de toda essa colocação. Se de um lado temos as 2 mães, de outro também temos uma equipe, e aguardo, e por isso fui até fazer parte da Comissão de Educação, até por uma colocação de que eu teria feito algo para que intimidasse a depoente, coisa que nem sabia de fato, porque não fazia parte da comissão, e vim apenas 15 minutos, como é de praxe meu, chegar adiantada em todos os compromissos, é praxe meu. E não sabia sequer,
E por isso até comentei com a vereadora Carolina que gostaria de estar presente, porque não gosto de ver meu nome sendo levado de forma até sem nexo de uma coisa que não o fiz. Então, por isso, pedi, já que havia uma vaga do meu bloco, quando o vereador Mir saiu, para que fizesse parte. Acredito que a vereadora Constância, que é a relatora do cargo e tem acompanhado as comissões desde então, vai chegar numa colocação, não aqui, como diz a vereadora Carolina, que apresentou isso à Justiça, a parte da situação da APM, mas que de toda, na verdade, a situação em que se encontra aquela unidade escolar. Eu acho que esse é o ponto principal, no meu ponto de vista, que vamos ter que levar à frente para que se resolva. Infelizmente, a situação passou, desgringolou para situações, inclusive, em que crianças estão sendo colocadas no meio. A minha preocupação sempre foi essa, foi em dar realmente tranquilidade, porque ambiente escolar não é lugar para esse tipo de disputa, seja lá o que for. Então, a minha colocação é sempre pelas crianças. O bem maior são as crianças. Quanto ao caso do secretário ter tomado as providências, até solicitei o que havia acontecido. Não sei se deveria ter tomado outra providência, mas vi que quando o vereador Zé da Mix fez a denúncia, isso foi levado à frente. E tudo começou por causa disso. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo, senhor presidente. Vereador Zé da Mix. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu acho, eu não tenho certeza, que foi o primeiro vereador a receber denúncias que poderiam estar acontecendo irregularidades na APM da Escola Limeira. E eu só trouxe o nome da Escola Limeira, bem como da diretora e da mãe, porque na quarta-feira que antecedeu, era uma segunda-feira, a gente discutiu, na quarta-feira foi feito um boletim de ocorrência da diretora contra uma mãe, por calúnia, difamação e perseguição. Boletim de ocorrência registrado no plantão policial é coisa pública. A partir do momento que um boletim de ocorrência é coisa pública, se tornou público o problema. Por isso que eu trouxe o nome da escola. Lá no boletim de ocorrência estava o nome da mãe, da diretora e da escola. E quando eu recebi a denúncia, mas por que eu trouxe o nome da escola e da mãe? Quando eu recebi a denúncia, eu recebi a mãe várias vezes no meu gabinete, e a gente levou uma pasta com muitos documentos. Eu marquei um dia lá com o secretário, eu juntamente com o Crisleno Lopes, nós fomos até o secretário de Educação entregar toda a pasta com todos os documentos, das possíveis irregularidades, notas fiscais, tudo que poderia ter, tinha naquela pasta. Levamos lá. Senhor secretário, estou trazendo aqui a denúncia de mães contra a diretora, possíveis, os pais, todos os documentos estão aqui. A resposta dele, vou tomar todas as providências. Não posso afastar a diretora antes de saber o que tem. Eu preciso formar uma comissão, essa comissão, e ver se tem condições. Um possível afastamento não, se vai ter uma intervenção na PM, se vai ter uma sindicância. Então foi isso. O trabalho que eu tinha que fazer se encerrou ali. E de vez em quando a gente ligava lá, secretário, como que está? Olha, aconteceu isso, foi montada a comissão, foi isso aí que aconteceu. Então hoje eu vejo esse requerimento, mas tudo começou lá em dezembro, quando o secretário recebeu todos os documentos que foram. A partir daí, se tomou as providências, vão saber a hora que chegar a resposta. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo.
Nós estamos recebendo o secretário da Saúde na Câmara. Ele quer ter uma palavra com os vereadores sobre um projeto que está na pauta, o projeto de lei número 101/19. Por esse motivo, eu peço aos vereadores que se dirijam à sala de reunião para uma reunião e a sessão está suspensa por 20 minutos.